Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é a estruturinha de pastas para criar o nosso projeto. Então, é aquela estrutura padrão. Eu vou ter uma pasta principal com o nome do meu projeto, aí eu vou ter o meu index, né? Eu vou ter meu CSS, né? Se eu for colocar imagem, a pastinha de imagem, toda aquela parte padrão que a gente já está acostumado a fazer. Então, o local que vocês vão criar a pasta é critério de vocês, tá? Então, eu já deixei aqui, vou criar aqui em documentos, vou colocar a minha pasta, vou chamar de projeto, sei lá, tá? Só projeto. Dentro de projeto, deixa eu abrir o Zoom. Ele não tá aqui. Deixa eu achar. Acho que ele estava em download. Volto lá em documentos. Cadê meu projeto? Aliás, é Ctrl 4, né, que eu consigo editar no Zoom Meet. Tá. Então, ó, aí consegue enxergar melhor, né? Eu estou dentro aqui do projeto da minha pasta documentos e criei uma pastinha, tá? Que eu chamei de projeto, tá? Pode colocar exercício, qualquer coisa que vocês quiserem. Então, dentro da pastinha projeto, eu vou criar uma pasta que eu vou usar o CSS, tá? Que nós vamos fazer uma pequena estilização. E o restante eu vou criar direto lá no meu editor. Lá no meu editor, que eu estou usando o Brackets, eu vou abrir. Então, eu vou lá no File, Open Folder, que eu quero o projeto todo. Localizo minha pasta. Tá aqui, projeto. Selecionar pasta. Então, só criei por enquanto a pastinha CSS, ele trouxe aqui. Tá? Por enquanto, ok? Vou criar o meu primeiro arquivo, tá? Eu tenho que salvar dentro da pasta projeto. Então, esse arquivo eu vou chamar de index.php, não é HTML, tá? Então, tá aqui, meu index.php. Vou começar a trabalhar na minha página principal. A ideia aqui é fazer um exemplo simples usando o conceito de alguns cálculos, tá? Então, eu vou viajar e eu quero saber quanto que o meu carro vai fazer de combustível, dado uma quilometragem, tá? Então, ele tem que fazer. Então, a gente consegue usar funções, a gente consegue usar uma série de recursos aí que a gente já viu. Então, essa vai ser a minha página principal. Então, o projeto, ele consiste no quê? É a página, a pasta principal, que, com o nome que você quiser dar,
Dentro da sua pasta vai ter o index.php e, por enquanto, a pastinha com CSS que nós vamos criar o nosso estilo, tá? Eu vou dar uma sugestão e isso nada impede de vocês alterarem. Ok? Todo mundo com esse arquivinho criado? Então, estrutura básica. Primeira coisa, vou criar a minha estrutura HTML. Lembrando que nós vamos trabalhar com os dois arquivos, né? Tá aqui o doctype. Colocar algumas meta tags. Coloquei a meta tag viewport, que para a gente começar já a acostumar, né, para trabalhar com o ajuste de telas, tá? Esse aqui, para vocês não terem problema, eu vou colocar para vocês copiarem, que daí não tem erro. Fica mais fácil, que isso é igual. E aqui, aonde eu vou começar a colocar o corpo da minha estrutura. Montar essa primeira parte. Primeiro eu vou montar a parte visual usando HTML, tá? Sem CSS por enquanto. Vou montar a estrutura básica aqui com as informações. Então, a gente vai ter a entrada de dados para informar, né, a quilometragem, o valor dos combustíveis que eu vou usar, álcool, diesel, gasolina, e o sistema ele tem que retornar para mim o valor de acordo com o combustível, né, o valor dele, quanto que eu gasto para fazer uma determinada viagem.
A ideia aqui no HTML é montar dois painéis, tá? De um lado vai ficar informação, né, com os dados lá, e no outro painel vai ficar para você entrar com os valores, tá? Onde você vai digitar os valores, onde nós vamos estar fazendo com o formulário. Então, e depois nós vamos aplicar o CSS para ele ajustar na tela, ficar bonitinho. Então, vou estar trabalhando com divs, tá? Primeira coisa aqui, vou usar uma tag, que é chamado de main, né? Que é o principal, conteúdo principal. Aqui dentro, eu vou criar a minha primeira div. Vou chamar de painel. Então, primeira div, primeira classe aqui, painel. O que vai ter nessa div? Então, vou colocar um H2. Vou chamar de, colocar lá, instruções. Minha outra div. Vou chamar de conteúdo painel. E aqui é onde eu vou colocar o informativo, tá? Vou digitar o texto, aí depois eu coloco para vocês estarem copiando, para também não ter problema, porque a tela fica grande, é ruim para copiar. Então, ó, dentro da tag P, coloquem esse pequeno texto. É um informativo do sistema. E aqui eu vou usar uma lista para colocar os 3 tipos de combustível. Então, tá aqui a estrutura. Só para mostrar, deixa eu abrir no navegador. Projeto com P maiúsculo. Não tá achando. Você salvou lá no coisa? Ai, Gente, ó a falha aqui, acostumada a mexer só com o HTML.
Eu salvei aqui em documentos, tá errado, né? Onde a gente tem que salvar? Cadê minha pastinha projeto? Deixa eu fechar tudo. Vou fechar. Minha pasta projeto, ela tem que estar aqui dentro. Cadê a unidade C? Champ. HTDocs. Eu acho que já tem uma pastinha aqui, projeto. Deixa eu ver. Deixa eu fechar, senão ele não vai deixar. Tá dentro de projeto. Aí, agora sim. Open folder. Vou lá no C. Champ. HTDocs. Minha pastinha projeto. Então tá aqui. Ajustaram aí o de vocês? Ok. Então, tá aqui agora, por enquanto, né? Tá sem CSS, sem nada. Tá assim. A ideia são 2 painéis. Então, esse primeiro painel vai ficar, eu vou centralizar não, os 2 painéis eu vou estar centralizando, tá? Vai ficar um ao lado do outro aqui, bonitinho, com as informações, tá? Então, esse primeiro com os dados do sisteminha. Deu algum problema aí de vocês ou não? Tá. Ok. Então, ainda dentro do main, vou criar uma nova div, que é do outro painel da lateral, tá? Que vai ficar na frente desse daí. Como eu vou usar a mesma formatação, mesma estilização, então vou usar o mesmo nome de classe que eu criei aqui, tá? Então, vai ser aqui, né, o cálculo do valor do consumo em reais, tá?
porque basicamente vou estar usando Ô, cachorrada. Deram uma quietada aqui. Bom, então aqui, minha outra div, tá usando também, porque eu vou pegar a mesma formatação básica que eu vou estar usando. Aqui eu vou criar o formulário com a entrada de dados. Primeiro. Aqui, gente, nós vamos estar usando, tá? Imagina o seguinte, nós vamos ter as caixinhas lá do painel, né, para poder digitar valores, digitar as informações, e ela tem que ser enviada para um determinado local para poder fazer os cálculos, né, fazer todo o procedimento lá e me retornar um resultado. Então, para que isso funcione, tá? Eu vou usar o formulário e vou criar uma página, tá? Que eu vou chamar de cálculo.php, que é esta página, esses dados que você digitar, ele vai para esta página e estes dados para poder fazer todo o cálculo, tá? Então, depois nós já vamos criar esta página lá na estrutura de pastas. Então, tá aqui o cálculo, método post, se vocês lembrarem, é um método que não mostra na URL, né, os dados que você digitar, tá? Então, formulário simples aqui. Eu vou colocar vou criar um label. Deixa eu pôr aqui, distância em quilômetros. Faltou um igual aqui. Vou colocar a entrada de dados. A primeira do tipo número, né? Porque vai entrar valor. Vou aplicar um estilo, tá? Com CSS, então já estou deixando tudo indicado aqui, as classes que eu já criei já estão prontas, tá? Depois é só chamar e ir usando esses nomes que eu estou dando nas classes. Então... Então, aqui o label é um texto, tá? Que eu criei para esse campo distância, que vai ser o quê? Vai estar escrito, vai aparecer na tela, distância em quilômetros. Aqui o input type do tipo number, ou seja, vai ter uma caixinha que vai permitir entrar a digitação de números, tá? Que eu chamei o nome dessa caixinha de distância, tá? Vou criar o outro conjuntinho de informação. Um outro label, atribuir o consumo, e aqui vai ser o que vai aparecer na tela. Consumo de combustível, colocando que é quilômetro
por litro, tá? E a caixinha com as informações. Também vai ser do tipo de número. Vou atribuir a mesma classe ali, para pegar o mesmo estilo. E o nome dessa caixinha, consumo. E aí, para finalizar, um botão. Aqui vai ser o estilo que eu vou aplicar para esse botão. Tipo button. Button não, perdão. Submit. Poder enviar esses dados para esta página que eu criei aqui, cálculo.php. Então, button class, tipo submit. O que vai aparecer no botão, calcular. Oi, Matheus. Quando eu coloco aqui o label for, eu estou atribuindo, tá? Que o label é essa etiqueta, né? Esse rótulo, para esta variável, tá? Distância. Então, esta variável aqui, esse atributo aqui no caso, ele vai estar recebendo esta informação, tá? Não é obrigatório. Oi? Só completando aqui a informação, mesmo que você não vai querer que apareça a informação do label, tá? Atualmente a gente tem uma preocupação para quem tem baixo problema de visão, né? Baixa visão, ou mesmo quem tem problema de, né, cego, não tem problema de enxergar, os sistemas de leitura de tela que são usados, você precisa ter o label para ele saber o que vai ser colocado no campo. Então, mesmo que você faça que esse label não apareça, tem como a gente fazer isso, é interessante ter, tá? Então, ele já entra nessa situação.
os dispositivos de leitor de tela precisam do label para saber o que vai ser preenchido no formulário. Ó, visualizando aqui, tá? Atualizando lá o navegador, então tá aqui os meus dois painéis. O primeiro com essa informação e o segundo que é na realidade a entrada dos dados. Então aqui eu vou digitar a distância. Então vamos supor, eu vou viajar, sei lá, tantos quilômetros. E aqui quanto que tá o combustível. E ele vai ter que calcular, tá? A ideia simples é essa daqui, mas para a gente usar os recursos e como que fica, e a vantagem, e a ideia também é o quê? Associar aqui HTML, CSS, tudo junto, para vocês verem como que a gente integra um projeto PHP usando tudo, tá? Por enquanto tá desse jeito, porque não tem nada de CSS, né? Deu certo de vocês? Deu algum tipo de problema? Algum erro? Beleza. Então, vamos começar a dar forma aqui para o nosso projeto. Então, primeiro aqui, né, HTML, básico aqui. Lembrando que aqui eu criei a página, né, o arquivo cálculo.php, que aqui é onde vão ser feitos os cálculos, né, onde vai ter as funções para poder retornar o valor correto de acordo com o que a gente solicitar. Então, eu vou criar este arquivo aqui. Então, eu vou lá no File, New, vou salvar. Dentro da pastinha projeto, ele vai ficar junto aqui com o nosso, na raiz aqui com o index.php. Então, agora é o cálculo.php. Só tomem cuidado se vocês, na hora que digitou, não colocou com letra maiúscula, tá? Então, aqui, neste local, tem que ser o nome exatamente como a gente colocou lá no código, tá? Senão ele não vai encontrar. Salvei. Então, tá aqui minha página cálculo.php. Então, olha só. Aqui no meu index, vou tirar o zoom, senão fica muito grande. Aqui no meu index, eu tenho a primeira caixinha de entrada de dados, tá? Que é o quê? Eu vou digitar a minha distância. Então, o nome dessa caixinha, tá? Eu dei aqui de distância. Quem que é esta caixa? Se você for lá no visual, é essa caixa aqui primeiro, tá? Então, o que eu digitar aqui, na hora que eu der o calcular, ele tem que retornar para mim esse valor, tá? Então, a gente vai fazendo por partes para poder ver se vai estar funcionando. Então, olha só, todos os cálculos vão ser feitos na página, né, nesse arquivo aqui, cálculo. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar, como agora, aqui não vai ter a parte de HTML, tá? Aqui vai ser PHP só. Então, já vou abrir aqui a minha estrutura.
para indicar que é PHP, tá? E aqui, só para fazer teste, para vocês verem, eu vou estar buscando uma informação que foi digitada, tá? No campo lá na página do index. Então, eu vou dar um echo para ele printar o que eu digitar. Então, para fazer este exemplo, foi usado, como eu coloquei lá, o método push. Então, eu vou usar essa variável global. Se vocês lembrarem, o método push, essa variável aqui, é a chamada variável global do PHP. Assim como ela, ó, tem várias outras. Todas essas aqui que são escritas em caixa alta, todas em letra maiúscula, são as chamadas variáveis globais do PHP, tá? Então, o push que está sendo usado, tá? Então, se eu usei o push lá no meu index, aqui eu tenho que estar colocando push também. Então, estou usando o método push, e através do método push, qual a informação que eu quero pegar? Se você for lá no index, a minha primeira caixinha, o que me importa? O nome dela. Então, esse input, a primeira informação que eu preciso é o nome dessa caixa. O nome que eu dei está aqui, ó, distância. Então, tem que ser exatamente como eu coloquei. Se eu coloquei em caixa alta, se eu escrevi com a inicial maiúscula, eu tenho que fazer isso também, tá? Então, aqui no cálculo, estou usando o método push e vou buscar o que tem nesta caixa, tá? Como que eu indico? É o nome da caixinha lá do formulário. Então, eu coloco aspas simples, tá? Dentro de colchetes, e o nome que foi dado daquela caixa. Então, aqui o que significa? Eu quero printar, tá? O que tem, o que foi digitado neste campo aqui. É isso que ele vai fazer. Lá no visual, a tela grande fica ruim, espera um pouquinho. Lá no visual, no navegador, então vamos pegar aqui, ó. Vamos manter aqui. Eu digitei 120. Vou clicar em calcular. Ó. Tá? Então, ele pegou dentro do campo a informação que você digitou e printou aqui na tela. Tá? Então, tá funcionando. O que eu digitar aqui vai ter que aparecer lá. Então, vou colocar aqui 500. Beleza, tá aqui. Ok? O próximo passo agora a gente vai ter que começar a criar as variáveis, começar a fazer as contas, estabelecer os valores, né, do combustível para poder ele pegar essas informações, formatar bonitinho, né, o número de casas decimais para poder mostrar na tela a hora que eu digitar aqui quilômetros e a quantidade de combustível e quanto que eu vou gastar. Então, digamos que a minha viagem é 500 quilômetros e eu vou gastar, sei lá, 10 litros, tá? Qualquer coisa aqui. Na hora que eu clicar em calcular, ele vai ter que fazer a conta pegando o valor
dos combustíveis e mostrar para mim. Então, com álcool, quanto que eu gasto nessa viagem, com diesel, quanto que eu vou gastar nessa viagem, com gasolina, quanto que eu vou gastar nessa viagem, tá? Então, olha só, a gente pega informações do HTML, do visual, tá? Tem a página interna do PHP, que é onde é processado o cálculo e retorna para mim no visual, tá? Então, essa parte dos cálculos, tá? Que eu vou finalizar aqui do cálculo.php, eu vou deixar gravado aqui para vocês, vou colocar no ECAD, e aí vocês vão dar continuidade. Na nossa próxima aula, a gente acaba dando continuidade, só ver os erros, né, dúvidas que ficaram, para a gente dar continuidade, tudo bem? Deixa eu parar a gravação.